Lives, olha agora, toda segunda-feira, nossas lives matinais às 7h30. Iniciamos a nossa live de hoje. Hoje nós já vamos trazer algo extraordinário. Eu quero que você já fique por aqui, porque nós vamos falar sobre nossos pais. A nossa ligação dos nossos pais com o nosso Pai do Céu. Olha só, bom dia, bom dia! Retomamos nossa live e eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia na profeta Isaías 45. Então, olha só, nós já vamos aqui, quem for entrando já convida as pessoas para estarem aqui conosco. Nós já estamos iniciando a nossa live. Bom dia, Jéssica, Pamela, bom dia. Já quero que você pegue a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia na mão, em Isaías, capítulo 45 de Isaías. Eu quero falar hoje para vocês sobre algo muito importante que está ligado, que é a nossa infância. O nosso relacionamento de Deus Pai com o nosso Pai, tá bem? Então eu já quero que você pegue a sua Bíblia, já vou iniciar aqui. E esse dia, gente, a palavra, hoje eu abri a palavra de Deus e veio o quê? Isaías. Eu quero ler para vocês um trechinho para que nós possamos meditar. Então quem for entrando aqui, não é Felipe, Mateus, Jéssica, vamos lá, bom dia, um dia abençoado para vocês, um dia lindo, extraordinário. Já vai mandando esse convite, né, para os seus amigos, já vai chamando, gente, vamos entrar na live, porque agora já está iniciando e eu quero fazer essa reflexão com vocês. Isaías 45, olha só, eis o que diz o Senhor, tá? Isso aqui tá assim, ó, eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, mas aí você coloca o teu nome. Eis o que diz o Senhor para Anice, a sua ungida. Eis o que diz o Senhor para Daniele, sua ungida. Eis o que diz o Senhor para Cirlane, né, a sua ungida. Eis o que diz o Senhor para Márcia, para o Mateus, para Pamela, para Jéssica, que está entrando aqui. Você coloca o seu nome, tá? Quando Deus falar com você, é para você mesmo. Não vai pensar que é só para os reis, não é? Para o tempo dos reis. Então retomamos as nossas lives espirituais toda segunda-feira às 7h30. Já convida mais pessoas, manda esse aviãozinho já para as pessoas para entrarem aqui. E nós vamos iniciar dizendo o seguinte, olha só. Isaías 45, eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar os cintos dos reis, para abrir-lhes as portas a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Olha aqui essa palavra, para abrir-lhes as portas a fim de que nenhuma lhe fique fechada. E Deus diz, olha só, você tem alguma porta para abrir? Quem tem aqui uma porta para abrir? Quem aqui está esperando uma porta para abrir? Aí você fala, Senhor, abre essa porta para mim, por caridade. Senhor, abre essa porta, Senhor, ajuda, não é? Começa um outro ciclo, inicia um outro ciclo na minha vida. Senhor, eu estou esperando a sua resposta. Quem aqui além de mim? Porque eu tenho. Se você tem, coloca ali, eu estou esperando, eu tô orando por isso, eu tô esperando, Senhor, a tua misericórdia, eu estou esperando que o Senhor venha em meu auxílio. Se você tem uma porta, está esperando que uma porta seja aberta, você coloca aí, eu estou esperando, eu estou orando por isso. Diz aí, então olha aqui, diz o Senhor, irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. E agora eu quero que você se coloque nesse lugar. Deus diz para Ciro, seu ungido, então se coloca nesse lugar. Essa palavra que Deus tem falado. Então você coloca ali, sou eu, Lúcia, sou eu, Renilda, sou eu, né, a Fran. Olha ali, a Pan, ela diz que está esperando uma resposta de Deus. Está esperando Deus abrir uma porta. Então, nessa palavra de Isaías 45, estamos meditando sobre Isaías 45,
Deus diz para Ciro ser ungido, então nós somos ungidos, nós somos as pessoas também que Deus separou. Deus me separou e te separou para algum propósito, para algum projeto, para cumprir uma missão. Gente, nós não viemos no mundo a passeio. Nós viemos para cumprir algo muito maior, que vai além de nós. Qual que é o problema? Nós olhamos só para o nosso umbigo. Já começa por aí um egoísmo muito grande, de olhar só para mim. Olhar só para mim. São as minhas necessidades, eu tô falando, gente, tô me incluindo nessa, tá? As minhas necessidades são as minhas. Ai, Senhor, eu quero que isso, eu quero. Enquanto nós não nos colocarmos, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim a tua vontade. Nós não vamos passar desse egoísmo. Nós não vamos passar dessa pessoa que fica olhando para o próprio umbigo e esquece que Deus nos colocou aqui para uma missão. Deus nos colocou aqui para algo muito maior, para algo que vai além de nós. No teu trabalho, na tua casa, na tua família, Deus está usando você. E muitas vezes o nosso maior desafio é entender que tudo aquilo que Deus quer realizar, Ele vai realizar através de nós. Ele não vai realizar para nós. É claro que quando Deus realiza algo através de nós, Ele vai também nos abastecer, Ele vai nos encher, Ele vai nos preparar para isso. Então, qual que é o maior problema do homem, principalmente do homem atual? Um egoísmo, um egocentrismo, uma necessidade de que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Então tem sido bem desafiador e agora, daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse egoísmo, dessa necessidade de fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, a primeira lição dessa live, vamos dizer assim, primeira coisa que Deus quer falar com você. Quando você lê a palavra, não é quando você ler ali, ó, Isaías 45, eis o que diz o Senhor a Ciro, então coloca o teu nome. Eis o que diz o Senhor para Anice. Eis o que diz o Senhor para Jane. Eis o que diz o Senhor para Fran, para Pamela e aí por diante. Olha só, gente, Deus diz, eu irei diante de ti. Deus não é um Deus que nos abandona. Deus não é um Deus que está alheio às nossas necessidades. Então, o Pai nos olha, o Pai está atento às nossas necessidades. Alice, então por que nós sofremos tanto nesse mundo? Por que tem sido tão desafiador? Por que eu não encontro paz? Por que eu não encontro, Alice, sossego? Gente, eu passo por tudo isso também. Muito bem-vindo, né, à nossa vida terrena. Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa vida terrena. Como tem sido desafiador, principalmente nos tempos de hoje, manter a fé e a esperança acesas, não é? Eu não sei você, mas tem hora que a gente olha assim para o mundo de uma maneira geral e fala, meu Deus do céu. Só a volta de Jesus mesmo para reparar isso. E no nosso dia a dia nós vamos perdendo a esperança, de que Deus ainda está agindo. Só que se nós olharmos, gente, Deus está muito mais atuante hoje do que Ele teve em outros tempos, porque os tempos agora são muito mais difíceis. Nós nascemos numa geração em que a coisa está bem desafiadora. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, e se nós não olharmos com esperança, com a certeza de que Ele é Deus suficiente para cumprir, nós vamos desanimar. Nós vamos olhar para a nossa realidade e nós vamos desanimar. Porque uma das coisas que tem sido desafiadoras hoje é manter uma fé acesa, uma fé firme, uma fé forte, em tempos tão desafiadores como o nosso. Principalmente a gente que mora no Brasil, né? Nós temos aí passado por dificuldades enormes. E não é só na política, não. Nós temos passado por desafios na economia, não é? Nós temos passado por desafios nas nossas igrejas, independente, não é? De qual denominação você frequenta, tem sido desafiador. Cada dia mais nós vemos assim um desaculturamento, digamos assim. Antes parece que era muito mais tranquilo você manter a fé acesa.
Em tempos de hoje, onde você é bombardeado por informações e notícias ruins chegando o tempo todo, nós temos que ser aqueles cristãos firmes, não é? De olhar e falar assim, não, eu creio nesse Deus que me prometeu. Olha o que ele promete aqui. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrancando os ferrolhos de ferro, arrebentando os batentes de bronze. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Então aquele Deus que chamou aquele povo, aquele Deus que falou para Ciro, ele continua atuante. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem mudou fomos nós. Então, Anice, como que eu consigo manter essa chama acesa? A primeira coisa que você precisa entender é que nós temos uma dificuldade muito grande de confiar em Deus. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar em Deus. Por quê, Anice? Porque nós fomos muitas vezes traídos pelos nossos pais. Muitas vezes nos sentimos traídos pelos nossos pais, e é difícil quem foi traído por pai e por mãe confiar em Deus. É muito desafiador, não é? Bom dia, Leila, doutora Isabel, quanto tempo, querida? Bom dia. Olha só, porque nós colocamos a nossa confiança nos nossos pais. Só que nossos pais, pelas debilidades deles, nos traíram. Anice, como meu pai me traiu? Meu pai me traiu quando ele prometeu trazer aquele doce, não trouxe. Quando ele prometeu me levar no parquinho, não levou. Quando ele não foi buscar o meu boletim na escola. Meu pai me traiu aqui na cabecinha da criança. O que é? Meu pai não foi fiel, meu pai não cumpriu aquilo que ele se comprometeu. O brinquedo que não foi dado, o carinho que não foi dado, a comparação com o outro irmão. Então, nós associamos essa imagem do pai da terra ao pai do céu. Então, para nós adultos, se nós não curarmos as nossas fraturas da criança emocionais, fica muito mais difícil acreditar em Deus. E quando nós olhamos para uma palavra dessa, que é uma palavra viva, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E nós olhamos para isso aqui, dá a impressão que Deus está falando só para Ciro. Dá a impressão que Deus está falando só para aquele povo. Dá a impressão que Deus está falando com outra pessoa e não comigo. Então, quando nós olharmos para a Bíblia, a primeira coisa que você hoje, não é? Se você não sabia disso, a primeira coisa é você olhar para essa palavra e falar, é para mim. Não é? Se você acredita que é para você, a palavra de Deus, você fala assim, eu creio. A palavra de Deus, ela é atuante. Então, eis o que diz o Senhor para Anice, eis o que diz o Senhor para Faeza, eis o que diz o Senhor para Leila, eis o que diz o Senhor para Isabel. Eu mesmo irei diante de ti. Eu vou aplainar as montanhas, eu vou quebrar os batentes, eu vou fazer o que for preciso para que se cumpra a minha palavra através de você. E muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, muitas pessoas desejam, só que estão servindo ao inimigo de Deus. Estão servindo ao demônio. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus e não deixam Deus agir. E quem é que está hoje guiando a sua vida? Então a primeira coisa, a palavra de Deus é para mim. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora, o que eu estou fazendo para ouvir esse Deus, para seguir esse Deus? Será que nas minhas atitudes diárias eu tenho servido a Deus? Será que nas minhas atitudes diárias eu tenho acreditado que Ele é suficiente para fazer aquilo que Ele se comprometeu? Será que eu estou fazendo a minha parte para receber aquilo que Deus tem preparado para mim? Porque olha aqui o que Ele diz, eu te darei os tesouros enterrados. Só que quando nós pensamos em tesouros, né, em riquezas escondidas, nós pensamos só em dinheiro. Deus está falando de algo muito mais profundo. Deus está falando das riquezas que existem no reino celeste. Das riquezas, daquilo que o dinheiro não compra. Quantas coisas que nós podemos hoje tá negligenciando a nossa própria saúde. Deus quer nos dar saúde, Deus quer nos dar prosperidade, sim, em todas as áreas. Mas quando Ele fala de uma prosperidade, de uma riqueza, não é só dinheiro, inclui riquezas, não é? Materiais, bens materiais, mas Ele está dizendo de uma riqueza muito maior.
Ele está dizendo de algo, gente, que o dinheiro não compra. Ele está dizendo aqui, eu vou preparar um caminho para você, eu vou aplainar as montanhas, não é? Eu vou quebrar os ferrolhos dos cárceres. Mas qual é o cárcere que está te aprisionando hoje? O que tem te aprisionado? O que tem feito de você uma pessoa, um prisioneiro dentro da tua própria casa, com toda a liberdade que você tem? Então nós precisamos começar a anotar isso. Ter um caderninho de conversa com Deus, ter um caderno de olhar assim, peraí, onde eu estou me sentindo aprisionado? O que tem me mantido cativo? Será que é algum vício? Será que é um vício de procrastinar? Será que é um vício de, ai gente, deixa para depois? Será que é o vício de comer exageradamente? Será que é o vício de não fazer atividade física? Será que é um vício de televisão demais? O que tem me aprisionado? Gente, nós precisamos nos conhecer. Começar a entender aonde é que eu estou encontrando debilidade em mim e que eu não estou fazendo um movimento para que isso seja curado. Aonde é, Senhor, que eu preciso que o Senhor aplane esse caminho? Aonde é, Senhor, que eu preciso que o Senhor arranque os ferrolhos? Aonde é, Senhor, que eu preciso que o Senhor arrebente os batentes? Aonde é, Senhor, que eu preciso que o Senhor atue de forma firme hoje na minha vida? Mas geralmente nós queremos que Deus atue na vida do outro, né? Quando são bênçãos é para nós, mas quando é para quebrar a corrente, que é para quebrar a vício, a gente quer que atue na vida do outro. Senhor, eu quero que o Senhor atue na vida da outra pessoa. Eu quero que o Senhor faça fulano ficar melhor, ciclano ficar melhor. Mas e eu? Porque quando Deus fala que eis o que diz o Senhor a Ciro, eis o que diz o Senhor a Anice, que eu vou abrir as portas, eu vou trazer riqueza, ele também está falando assim, Anice, para eu fazer isso, eu necessito que você elimine vícios. Que você deixe de ser essa pessoa que você vem sendo. Que você também seja uma pessoa mais humilde. Que você deixe eu fazer a obra na sua vida. Porque talvez você está orando assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Desde que você não vá de frente, né? Desde que não vá de encontro com a minha vontade. Senhor, eu quero que seja feita a sua, mas né, a tua vontade tem que bater com a minha, porque senão não vai ser legal, não vai ser bom. Então, olha só, será que nós que não estamos permitindo que Deus realmente arranque os ferrolhos, que Ele arrebente os batentes de bronze, que Ele aplane os caminhos, porque nós queremos só que seja feita a nossa vontade? Então, nesse pequeno trechinho de Isaías 45, onde Deus diz, eu vou te pegar pela mão, eu vou te conduzir, eu vou fazer. Ele está prometendo, Deus faz uma promessa muito grande aqui para nós. Só que para que isso de fato seja cumprido, nós precisamos crer. Nós precisamos olhar e falar assim, no que eu posso contribuir com aquilo que é vontade de Deus? O que eu estou fazendo que ainda está impedindo que a vontade de Deus se realize na minha vida? Porque o que está acontecendo? Eu oro, seja feita a sua vontade, desde que a sua vontade não venha de encontro com a minha. Porque se não for a minha vontade, também eu já não quero mais tanto. E Deus, para fazer a vontade dele, Ele vai tirar da tua vida pessoas. Ele vai trazer novas pessoas. Ele vai querer tirar de você vícios. Ele vai trazer novos hábitos. E muitas vezes nós queremos mudar sem mudar nada. Muitas vezes nós queremos sim que Deus venha, aplanar montanhas, arrebenta batentes, que Ele arranque os ferrolhos, só que desde que isso não doa. Desde que eu continue fazendo a minha vontade. Então, esses dias eu estava lembrando de uma fala de um amigo meu, psicólogo. Ele dizia assim, Senhor, que eu não seja eu a atrapalhar os seus planos da minha vida. Então, que no dia de hoje nós possamos olhar para essa palavra de Isaías 45 e primeiro saber que Deus é suficiente para realizar o que Ele quiser na minha vida. Ele continua atuante. Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus que me chama. Ele é o Deus que me envia. Ele é o Deus que me prepara.
Porém, Ele é o Deus que vai fazer a vontade dEle. E o que eu tenho feito para contribuir com a vontade dEle? Será que eu não tenho sido pedra de tropeço? Será que eu não tenho sido empecilho da vontade de Deus na minha vida? Gente, não pensa que eu não entendo que é desafiador fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus exige de nós uma negação de nós mesmos. Exige uma negação. Pai, faz a tua vontade. Porque a minha vontade não é perfeita. Exige um aniquilamento da minha vontade. Até a ponto de chegar, não é? Na estatura de Paulo dizer assim, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, fazer a vontade de Deus exige uma aniquilação da minha vontade. Exige um morrer para poder viver em Cristo. Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque nós fomos forjados, nós fomos formados para fazer a nossa vontade. Desde criança. Desde criança, quando a criança queria alguma coisa, que ela fazia birra, né? Sapateava, chorava para chamar a atenção de pai e mãe. Algumas vezes funcionava, algumas vezes não funcionava. Algumas vezes nossos pais atendiam, algumas vezes nós apanhávamos, né? Eu, pelo menos, sou da geração que apanhou muito. Muitas vezes nós apanhávamos e nós continuávamos fazendo birra, e nós continuávamos chamando a atenção. E será que hoje nós não estamos diante de Deus fazendo birra para chamar a atenção? Será que hoje ainda nós não estamos querendo ser aquela criança birrenta que fica sapateando e querendo e esquecendo de falar, Pai, que seja feita a tua vontade? Nós precisamos crescer. Nós precisamos trazer esse adulto, não é? Eu digo adulto, não que nós não precisamos ser inocentes como uma criança, mas nós precisamos que a nossa fé seja uma fé madura, de entender que nós só alcançaremos a estatura da graça que Deus exige de nós quando nós deixarmos de ser aquela criança birrenta. Quando nós falarmos diretamente com Deus com uma humildade de uma criança, uma simplicidade de uma criança, mas que nós possamos nos deixar ser conduzidos por Ele, porque geralmente nós queremos conduzir Deus. A maioria das vezes nós queremos conduzir Deus. Nós queremos, Senhor, ó, seja feita a minha vontade. Porque a minha vontade acho que é muito mais perfeita que a sua, então nós precisamos entender essa maturidade ainda que nós não temos. Essa maturidade que nós precisamos desenvolver para que efetivamente Deus possa ir adiante de nós, abrindo as portas, arrancando as batentes, né, de bronze, quebrando os ferrolhos dos cárceres, para que Ele possa nos dar os tesouros enterrados, as riquezas que Ele tem para nós. Então, que nós não sejamos as pessoas que vamos atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Que nós não sejamos pedra de tropeço para nós e nem para os outros também. Que nós efetivamente possamos olhar e falar, Senhor, tá bom, me eleva para a maturidade espiritual que o Senhor quer me levar. Eu vou deixar de ser aquela criança birrenta que quer fazer só a sua vontade, não é? Porque a criança birrenta, ela fica sapateando, ela fica querendo, ela fica desejando, ela fica implorando, ela fica pedindo, e ela chora, e ela se joga no chão. Será que nós não estamos agindo como uma criança birrenta? Quando você olhar para a palavra de Deus em Isaías 45, começa a se questionar. Será que eu não estou descumprindo aquilo que é vontade de Deus? Será que eu não estou contribuindo para que as coisas de Deus não aconteçam na minha vida? Será que efetivamente eu estou confiando suficientemente em Deus para que Ele faça o que Ele quer fazer na minha vida? Eu sei que é um desafio, gente, diário. Então nós vamos fazer uma parte prática aqui, tá? Vamos trazer uma parte prática, porque senão fica muito solto, né? Então eu gostaria que você lesse Isaías 45, do capítulo 1 e o capítulo 3. São três capítulo 1, aliás, versículo 1 a versículo 3. Capítulo 45, versículo 1 a 3. Então olha lá, Isaías
capítulo 45, versículos 1, 2 e 3. E você primeiro coloque-se no seu nome. Eis o que diz o Senhor a Ciro. Então, eis o que diz o Senhor a Anice. Eis o que diz o Senhor ao Padre Adilson, meu querido, que entrou aqui agora. Eis o que diz o Senhor a Fran, a todos que entraram aqui. Olha só, eu irei diante de ti. Deus está fazendo uma promessa para nós aqui. Eu mesmo, ele diz, eu irei diante de ti. Aplainando as montanhas, arrebentando os batentes e arrancando os ferrolhos. Ou seja, libertando, criando possibilidades, abrindo, não é? Abrindo caminhos em meio a dificuldades. E eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas. E os tesouros enterrados e as riquezas escondidas não quer dizer necessariamente só dinheiro, mas também pode estar incluído. Os tesouros dos céus, né? As chaves da economia do céu, tem um livro maravilhoso que chama Chaves da Economia do Céu, que eu recomendo que leiam. Tudo que Deus quer nos dar já está preparado no céu. Mas ele diz aqui, para mostrar-te que sou eu o Senhor. Se atenta para essa palavra, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome. E aí você coloca de novo, aquele que te chama nisso pelo teu nome. Mas ele diz aqui, para mostrar-te que sou eu o Senhor. E é nisso porque você está frisando tanto essa palavra. Porque Deus é o Senhor, não sou eu. Muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Muitas vezes nós queremos que se faça a nossa vontade. Então, primeira coisa, leia Isaías, capítulo 45, versículo de 1 a 3. Foi a palavra que Deus me deu hoje pela manhã. Eu confesso a vocês que até agora há pouco eu não falava, pai, o que eu vou falar? E quando eu abri a Bíblia, veio essa palavra que saltou os olhos. E ele está dizendo, eu irei diante de ti, mas não se esqueça que sou eu o Senhor. E sendo eu o Senhor, o teu Deus, você Anice, você Padre Adilson, você Fran, né? Você Pamela, você Mateus, tem que entender que é a minha vontade que deve prevalecer. Porque eu sei o que é bom para você, eu sei o que é perfeito para você, porque eu tenho planos para você, eu tenho planos para você e através de você. Então Deus fala para mostrar-te que sou eu o Senhor. E muitas vezes a gente entende essa palavra assim, ai, Deus quer mostrar que Ele que pode, Ele quer mostrar que Ele quer atuar na nossa vida. E muitas vezes nós não permitimos, muitas vezes nós não deixamos, muitas vezes nós somos pedra de tropeço. Muitas vezes nós, por sermos crianças birrentas, porque nós não confiamos em Deus, porque nós não confiamos nos nossos pais que nos feriram, que nos machucaram. Nós rompemos esse laço de amor com Deus, porque nós fomos feridos e machucados pelos nossos pais, que romperam as promessas conosco, e nós agimos como criança birrenta. Tá bom, eu deixo o senhor ir, mas só até onde fizer a minha vontade, a sua não. Anice, o que você quer dizer com isso? Vamos tirar pelo menos 3 lições dessa mensagem de hoje. O hábito de ler a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva, atuante, não é? Deus é o Senhor. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que quer fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele deseja fazer isso na minha vida. Ele deseja fazer. Mas ele só vai fazer se eu permitir. Como assim, Anice? Deus não vai fazer? Deus, ele é um gentleman, eu sempre falo isso. Eis que bato a porta, né, e eu quero cear convosco, mas se você não abrir, então vamos parar de ser criança birrenta, vamos parar de ser imaturos na fé, vamos começar a agir como adultos na fé, aquela pessoa que entende que para fazer a vontade de Deus, eu tenho que muitas vezes aniquilar a minha vontade, para fazer a vontade de Deus, para que Ele possa dar esses tesouros enterrados, essas riquezas escondidas, eu vou ter que fazer o meu movimento, eu vou ter que dar o meu passo, eu vou ter que fazer uma listinha de coisas ainda que eu preciso mudar em mim. Eu preciso mudar em mim.
Eu tenho necessidade de mudar algo em mim. Então, olha só. Deus é suficiente e Ele vai fazer. Que eu não atrapalhe os planos de Deus. Que quando eu orar, realmente eu oro e falo assim: Pai, seja feita a Tua vontade. Quais são as birras que eu tenho feito diante de Deus? Como que eu tenho agido diante de Deus? Em desobediência? Querendo fazer só a minha vontade? O que é que eu preciso aniquilar em mim? Qual é um vício que eu vou aniquilar em mim? O que eu vou parar de fazer? Que eu venho fazendo há tempo para não atrapalhar mais o plano de Deus na minha vida. O que eu vou eliminar da minha vida hoje? Talvez seja murmuração, seja reclamação, seja procrastinação. Talvez seja o tempo demais na tela, esquecendo de ler a palavra de Deus, de meditar. Talvez eu não vá deixar de fazer nada, mas talvez agora eu vá incluir um momentinho de oração com Deus para meditar. Olha que nós meditamos três versículos. E eu ficaria aqui falando ainda mais horas sobre isso. Mais um tempo grande sobre isso. Então que nós possamos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus está tão atuante quanto Ele esteve há anos atrás, há milênios, atrás, há milhares de anos atrás. Deus, Ele continua atuando na nossa vida, mas nós muitas vezes não permitimos que Ele atue. Ele é suficiente para derrubar nações. Ele é suficiente para quebrar ferrolhos, para quebrar cárceres, para abrir portas, para aplainar caminhos, porque Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Agora, o que eu, Anice, vou fazer para contribuir para que Ele me dê esses tesouros e essas riquezas que Ele prometeu? Porque o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E Ele me chamou pelo nome, Ele te chamou pelo nome. Ele diz assim: Milena, Neymar, Marinês, Lilian, Lely, não é? Olha aqui, Ele está dizendo, Ele está chamando o teu nome, Daniela, Paulo, Ele está chamando o teu nome. E Ele está dizendo: eu continuo mesmo, mas você tem que mudar. Você precisa mudar, meu filho, minha filha, você precisa mudar. Porque eu sou o Deus bom, eu sou a bondade, né? Eu sou o amor. Agora, você precisa mudar. E isso dói, gente, mudar dói. Mudar dói. Mas se nós não mudarmos, nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos hoje refletir sobre isso. O que é que eu, Anice, qual o movimento que eu preciso fazer para que Deus atue? O Neymar está dizendo: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Amém. Que nas nossas atitudes diárias nós possamos deixar Deus fazer a vontade dele. Que nas nossas atitudes diárias nós realmente possamos mostrar que Ele é o Senhor e eu sou a serva. Não é? É muito desafiador isso na prática. Isso na prática é muito desafiador, eu sei. Mas que nós possamos desejar essa estatura, essa maturidade espiritual. Que nós a busquemos todos os dias. Mas para fazer a vontade de Deus eu tenho que aniquilar a minha. Eita, é desafiador. Então, vamos deixar de ser criança birrenta. Vamos começar a ser os adultos que Deus espera de nós. Vamos desejar, e muito mais do que desejar, vamos nos mover para essa maturidade. Vamos nos organizar para isso, não é? Vamos nos organizar. Isso exige, gente, mudança de atitude. Isso exige de nós uma mudança de atitude. Exige de nós uma mudança na nossa agenda. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu vou desejar para você hoje é que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que realmente Ele possa ser o Senhor da nossa vida. E que nós fiquemos com essa palavra que Neymar colocou aqui: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor,
Senhor, abre as portas, aplana os caminhos nas montanhas, arrebenta os cárceres, arranca os ferrolhos, inclusive do meu coração. Arranca aquele ferrolho do meu coração, que tem sido um coração imaturo. E me dá estatura, a estatura de um grande servo, para que eu faça a tua vontade, para que se realize em mim a tua vontade. Que Deus abençoe seu dia. Nós vamos ter aqui as lives, né? Às segundas-feiras, às 7h30, às segundas-feiras. E eu vou deixar hoje também uma frase para você. Se essa live fez sentido para você, mande para outras pessoas. Eu vou deixar ela só hoje, tá, gente? Vou deixar ela aqui até acho que o meio-dia, não sei, ainda não decidi, tá? O que eu vou fazer, se eu vou deixar ela gravada, se eu vou jogar ela pro YouTube, talvez eu poste ela só no canal do YouTube. Então aí, se você perder essa live aqui, depois busque no meu canal do YouTube para você copiar o link, mandar para alguma pessoa. E eu vou deixar um post com uma frase hoje, uma frase que fez sentido nessa live. Aliás, qual frase que fez sentido para você? O que você fez sentido nessa live? Qual é a palavra que para você fez sentido nessa live? Coloca aqui embaixo. Qual a palavra que fez sentido para você nisso? Se você não colocar agora, coloque depois na live. Eu vou deixar talvez ali uns minutinhos a mais essa live ali. Coloque ali o que fez sentido para você. Qual a lição que você tomou? Porque essa palavra não pode entrar e sair. Ela tem que entrar e permanecer para que ela realmente faça frutificar. Para você, o que fez sentido? De Isaías 45, 1-3. O que você leva de lição hoje que você vai levar para a vida? Que você vai aplicar no seu cotidiano? Porque a palavra, ela não pode passar. Ela tem que permanecer para que ela gere frutos. Então, o que você gostaria também de ouvir nas próximas lives? Acho que vou deixar uma enquete ali. O que você gostaria de falar? Você gostaria de falar, né, que eu falasse aqui sobre o que nas próximas lives? Estamos retomando as lives, estamos retomando agora as segundas-feiras. Sobre o que você gostaria? Talvez sobre alguns medos, né? Algumas coisas, medo, sobre vícios emocionais, com a parte espiritual, sobre relacionamento, trazendo sempre para a parte espiritual. A parte da manhã eu sempre vou trazer para a parte espiritual. Pode ser que eu comece agora a fazer algumas lives, à noite talvez, com algumas pessoas também, trazendo um pouco mais de inteligência emocional, mas a nossa live vai ser mais voltada para o espiritual às segundas-feiras, tá? Então, o que você quer ouvir, o que você tirou, que lição que você tirou dessa live de hoje? A Fran tá dizendo aqui, ó, que se faça a vontade de Deus ultrapassando a minha vontade. Gostei, Fran, gostei, que se faça a vontade de Deus. E é desafiador, viu, gente? Aniquilar a minha vontade. Ainda mais quando nós crescemos, né? Falamos assim, agora eu sou adulto, eu posso fazer. E esse é o desafio. O desafio. Fazer a vontade de Deus e aniquilar a minha. Esse é o desafio muito grande. Mas é possível, né? Os grandes santos conseguiram. Então nós estamos buscando aí a santidade, que nós possamos chegar à estatura dos santos, dos nossos, né? Os santos que nos inspiraram tanto. Vamos encerrando por aqui, tá? Sempre vai ser ali uma live de 30, 40 minutos, até para você poder trabalhar tranquila. Obrigado pela tua presença nessa live, obrigado pelo teu carinho. E vou baixá-la e vou levar para o YouTube. E se fez sentido para você, deixa teu comentário, copia, me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, que lá eu vou começar a postar algumas coisas e as lives ficarão lá, para você assistir, para você encaminhar, para você recomendar para outra pessoa, combinado? Que sua segunda-feira seja linda, que seja maravilhosa, que seja uma semana abençoada, não é? Repleta da presença de Deus. Um grande beijo, um dia excelente para você e até a nossa próxima live, se Deus quiser.